que você faz no momento de pressão? O que eles fizeram? O que Moisés fez no momento de pressão? Ele rezou. Se nós rezássemos nos momentos de pressão, mais nós teríamos sabedoria para lidar com aquilo que está além das nossas forças. Se uma pessoa que matou a outra antes disso tivesse rezado, que no momento de raiva, né? Às vezes a pessoa não pensa. Se uma pessoa que traiu, porque estava sentindo a pressão da tentação, aquela menina dando em cima lá no trabalho, aquele rapaz mandando mensagem para você, mulher. Se a pessoa tivesse rezado, quando você reza no momento de pressão, Deus faz o tempo nublado se tornar um sol brilhante para iluminar o seu caminho. Agora, se no momento de pressão a gente se deixa levar pela ansiedade, não é? Se no momento de pressão a gente se deixa levar pelo desespero, a gente coloca tudo a perder. Momento de pressão é momento de oração. Repita depois do padre: momento de pressão é momento de oração. Veja, meus queridos irmãos e irmãs, olha para quem está do seu lado aí, veja se essa pessoa está com cara de sono ou não. Dá uma olhada para a cara do indivíduo aí. Se tiver com cara de sono, você vai me ajudar em algo. Você vai ficar de olho nele para mim, sim ou não? Eu gosto de quando a pessoa está com sono, porque tem gente, eu vou ser sincero, que dorme na pregação da gente educadamente, né? Assim, ó. Agora tem outros que dormem assim, ó. Se você abrir a boca aqui, eu vou dar um grito, só para te acordar, assustar você. Você vai acordar aqui achando que você está batendo o carro, né? Lá, eu celebrava uma vigília lá em São Paulo, sempre pela Canção Nova, não sei se quem já assistiu na época, lá na Basílica da Penha, era sábado de madrugada, né? E tinha de madrugada também, eu dava um desconto, né? Mas 2, 3 da manhã tinha sempre um senhor que dormia no primeiro banco, onde a câmera pegava. Eu falei, por que não senta lá atrás, né? Abençoado. Aí um dia eu deixei ele dormir, e eu estava pregando assim, bem baixinho, de repente eu falei, por que Jesus? Aí o homem deu um pulo, quase teve um aneurisma cerebral. Nunca mais dormiu na minha vigília, serviu. Então se tiver alguém dormindo aqui, eu vou usar a mesma tática, combinado? Filho amado, filha querida, por gentileza, se você está com a Bíblia, pegue a sua Bíblia, Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 10, e se você não está com a Bíblia, você vai ouvir com muita atenção, tá certo? Estou muito feliz de encontrar esse povo querido aqui de Fortaleza no Instituto Hesed hoje, e também acompanhar tanta gente, encontrar tanta gente pela internet. Êxodo capítulo 14, versículo 10. Essa é a palavra que me foi pedida e para partilhar sobre ela hoje, e é uma palavra que toca muito ao meu coração e que tem muito a ver com a nossa fé cristã. Êxodo capítulo 14, versículo 10. A partir do versículo 10, o padre vai ler. Se você está sem a sua Bíblia, preste atenção. Aproximando-se o faraó, só dando um contexto, é aquela passagem que o povo tinha ficado 400 anos escravo no Egito, e Deus, através de Moisés, ia libertar esse povo. Então, esse aqui é um momento crucial, onde eles estavam diante do Mar Vermelho, e eles tinham atrás deles o exército do faraó, vindo furiosamente para destruí-los, para matá-los, para matar muitos e levar grande parte como escravo novamente, e atrás o exército, e diante deles o mar fechado, ou situação difícil, né? Então preste atenção nessa passagem. A partir do versículo 10. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz. E disseram a Moisés: não havia porventura túmulos no Egito, sepulturas, para que nos conduzistes para morrer nesse deserto? Olha o drama dos caras, hein? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito, deixa-nos servir os egípcios? É melhor ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, tende ânimo, e verás a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Você pode repetir isso depois do padre? Não temais. Mais forte, não temais. Tende ânimo.
e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Olha para quem está do seu lado e diga: toma posse disso, é hoje. É hoje que Deus tem essa graça para você. É hoje que Deus tem essa bênção para você. Continuando, versículo 14. Os egípcios que hoje vedes, não os tornarei a ver mais. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis a fazer. Agora versículo 15. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho, que se ponham em marcha. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Vou endurecer o coração dos egípcios, para que se ponham ao teu encalço. E triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando tiver alcançado esse glorioso triunfo sobre o faraó e os seus carros e cavaleiros. Depois, versículo 21 até o 31, conta que Moisés fez o que Deus tinha pedido. Estendeu a mão sobre o mar, a vara, o mar se abriu, eles atravessaram em pé enxuto, a pé enxuto. Os egípcios correram atrás deles no meio do mar, mas depois que os israelitas haviam atravessado, Deus enviou um grande vento e a água caiu novamente ali sobre os israelitas, sobre os egípcios, os matando, e os israelitas tiveram essa grande libertação. Vamos aplaudir essa palavra, gente? Vamos aplaudir essa palavra com força, porque ela nos ensina muito. Ela nos ensina muito. Todos nós precisamos na nossa vida de uma libertação também. Todos nós precisamos atravessar algum mar. E você sabe que mar na Bíblia, água é sinônimo de purificação, mas mar é sinônimo do mal, é sinônimo do desconhecido, é sinônimo daquilo que a gente não controla. Quantas coisas na sua vida você não controla? Por exemplo, uma pessoa que tem uma enfermidade, né? Uma pessoa que tem um parente, um familiar morrendo com uma doença. A mulher pode chegar no marido morrendo e falar assim: você morreu, eu te mato. Não dá, né? Ou seja, ela não controla, né? Se for a hora dele morrer, se for a hora da enfermidade te dominar, se você está vivendo um transtorno de ansiedade, por exemplo, eu escrevi já vários livros sobre esse assunto. Escrevi ano passado A Libertação da Mente Ansiosa, que eu lancei no Osana Brasil, na Canção Nova. Quando o transtorno de ansiedade, por exemplo, domina a mente de uma pessoa, você não consegue controlar. Você deita, a sua cabeça não para. Você quer fazer tal coisa, você não consegue. E tantas situações que a gente não controla, né? Às vezes você casou e queria que o seu casamento fosse assim, mas o seu casamento é assado, não é assim, do jeito que você imaginava, né? Talvez você esperava com tal idade realizar tal sonho, mas não deu certo. Quantas coisas que a gente não controla. O teu filho que está bebendo muito, aquele sonho que você tinha que parece que está cada vez mais distante. Os nossos impossíveis. Todos temos um mar para atravessar. Talvez esse vício que você está tentando vencer, você não consegue. Essa impureza, esse medo que você sente de tudo, essa opressão que você sente na sua mente, na sua alma, no seu coração. Mas a leitura está nos dando um caminho para que a gente atravesse o mar a pé enxuto. Eu particularmente gosto demais dessa passagem. Quem aqui já viu algum quadro, por exemplo, do povo atravessando o Mar Vermelho? Levanta a mão. Geralmente nas casas das vó da gente tinha um quadro, né? Não sei se você é assim. Na casa da minha avó tinha um quadro de Moisés, do mar aberto assim, duas paredes e o povo atravessando. Aí tinha outro quadro da Arca de Noé, né? É uma imagem fantástica, já se pintou muito sobre isso, né? Tem um artista italiano, Andrea Previtali, do século XVI, pintou um quadro fantástico que hoje está em Veneza, chamado A Submersão do Faraó, né? Passagem do Mar Vermelho, fantástico. Na Capela Sistina tem um quadro sobre essa passagem também. Mas nós precisamos atravessar os nossos mares. Qual é o seu mar hoje? Você pode dar nome a ele? É uma situação financeira, é uma situação emocional, é uma situação espiritual? Qual é o seu incontrolável, desconhecido,
aquilo que te desafia. Essa passagem está nos ensinando alguns passos para que a gente atravesse o Mar Vermelho. Gente, uma das coisas que mais atrapalha na vida a gente atravessar os nossos mares é a murmuração, é a reclamação. Você viu a passagem? Você viu como os israelitas disseram: nossa, foi por falta de não ter sepultura no Egito que você nos trouxe para morrer nesse lugar. Isso é típico daquela pessoa reclamona e exagerada, não é? Você já viu? A pessoa que reclama demais, que murmura muito, ela chega assim: padre, eu já falo: ai Jesus, me dá paciência, que se der força eu vou no pescoço, me dá paciência, não é? Ai padre, estou muito sofrido, o que aconteceu? Um encravado. Claro, às vezes os motivos são maiores, mas quando a gente vicia em reclamar, isso só atrapalha. O povo, ao invés de perguntar: Moisés, olha só, os israelitas estão vindo aí, os egípcios estão vindo aí, mas Deus prometeu que ia nos libertar, o que a gente faz? Não, eles já começaram a reclamar. Foi por falta de ter sepultura lá no Egito que o Senhor nos tirou de lá para a gente morrer aqui. Servindo os egípcios a gente estava melhor. Agora a gente vai morrer aqui nesse deserto, nesse lugar, encurralado diante desse mar. Cuidado, porque muitas bênçãos que Deus já prometeu e separou para você, talvez não estejam te alcançando por causa de palavras malditas que estão saindo da sua boca, por causa de murmuração. Gente, a gente tem que entender que a palavra para Deus é algo muito importante. Infelizmente na nossa sociedade não se valoriza muito a palavra, né? A pessoa diz uma coisa e muda de opinião. Mas a palavra para Deus é algo muito importante. O que você diz constrói em muito a sua realidade. Como Deus criou o mundo? Como? O que Ele usou para criar tudo que existe? Você não conhece o livro do Gênesis, não? Deus disse: faça-se. Deus criou tudo com a sua palavra. Bereshit bara Elohim, no hebraico. Deus disse: faça-se. Esse verbo bara era um dizer que quando a palavra é dita, algo que não existia começa a acontecer. E Deus leva muito a sério as palavras que a gente diz. Se a gente quer começar a atravessar o Mar Vermelho, a gente precisa vigiar mais o que a gente diz e usar aquele critério que os santos usavam. Se o que eu vou falar não for edificar, eu tenho que ficar em silêncio. Existe um provérbio chinês que dizia que a tua palavra vale a mais que o seu silêncio, senão não a diga. Se nós usássemos esse critério, né? A hora que você está com raiva, vai falar, vai xingar as crianças lá na sua casa. Eu sei que não é fácil. Às vezes você está com pressa, no meio da chapinha, o menino derruba o prato no chão, o outro começa a cutucar o nariz e comer, né, o que tirou do nariz. Seu marido joga a toalha molhada em cima da cama, emboladinha, daquele jeito que só ele sabe fazer. A senhora vai no banheiro, vê que o bendito marido errou a mira, a patente está daquele jeito. Não é fácil tudo ao mesmo tempo. A tendência é já xingar: sai daqui, seu infeliz. Essas crianças, né? Mas cuidado com o que você fala. A sua palavra cria a sua realidade. Primeiro passo: para vencer o Mar Vermelho, a gente precisa vencer a murmuração. Murmuração. Outra coisa, o que esses israelitas estavam vivendo? Eles estavam vivendo um momento de pressão. Um momento de pressão. Alguém aqui já viveu um momento de pressão? Levanta a mão. Talvez você esteja vivendo hoje, né? Mas não é aquele momento assim de pressão quando o seu time está perdendo. Eu nem vou falar qual é o meu, porque está perdendo muito ultimamente, né? Então a pressão está constante. Mas não é só essa pressão da Copa do Mundo, né? Esse ano passado você viu que todo mundo gosta de chocolate suíço, mas nós ganhamos chocolate croata, né, ano passado, na Copa. Enfim, é a pressão da provação, a pressão emocional, a pressão da mente. Você sabe que a palavra aflição, quando Jesus diz, né, no mundo tereis aflições, no João capítulo 14, a palavra aflição, do grego com o qual foi escrito, era a palavra philipsin, que significava o seguinte: uma pressão, né? A pressão na mente, uma pressão assim no coração. Já aconteceu de você estar pressionado? Tem gente que está vivendo tanta provação que você conhece de longe, a pessoa está assim, ó, ela chega tensa, ela nem percebe, né?
Como que você lida com a pressão? Esses homens estavam pressionados ali diante do mar e diante do exército do faraó. Mas o que você faz no momento de pressão faz toda a diferença. Porque ali eles podiam estar mortos em um piscar de olhos, ou poderiam estar salvos, redimidos e atravessando do outro lado em um piscar de olhos. O que dependeu? Tudo dependeu da maneira como eles lidaram com a pressão. O que você faz no momento de pressão? O que eles fizeram? O que Moisés fez no momento de pressão? Ele rezou. Se nós rezássemos nos momentos de pressão, mais nós teríamos sabedoria para lidar com aquilo que está além das nossas forças. Se uma pessoa que matou a outra antes disso tivesse rezado, que no momento de raiva, né? Às vezes a pessoa não pensa. Se uma pessoa que traiu, porque estava sentindo a pressão da tentação, aquela menina dando em cima lá no trabalho, aquele rapaz mandando mensagem para você, mulher. Se a pessoa tivesse rezado, quando você reza no momento de pressão, Deus faz o tempo nublado se tornar um sol brilhante para iluminar o seu caminho. Agora, se no momento de pressão a gente se deixa levar pela ansiedade, não é? Se no momento de pressão a gente se deixa levar pelo desespero, a gente coloca tudo a perder. Momento de pressão é momento de oração. Repita depois do padre: momento de pressão é momento de oração. É momento de oração. Veja bem, Moisés rezou a Deus: Senhor, o que eu faço? O que eu faço nessa situação? E Deus disse para Moisés o que ele ia fazer. O que Deus disse? Moisés, você vai levantar o seu cajado, colocar no mar e o mar se abriu. E o que aconteceu? O que Deus disse. O que Deus disse. Então, no momento da pressão, você precisa clamar a Deus, você precisa orar. Porque eu digo para você, os gigantes podem estar diante de você. O gigante da depressão, do problema financeiro, do problema no casamento, do problema emocional. E os gigantes podem ter 6 metros e você meio metro. Mas saiba de uma coisa: todas as vezes que você coloca o seu joelho no chão, Deus se levanta e começa a combater no seu favor, em favor da sua família. Todas as vezes. E Deus é maior do que qualquer gigante. Se você colocou o joelho no chão, alguém infinitamente maior se levantou e começou a combater por você. Você acredita nisso, sim ou não? Então vamos aplaudir o nosso Senhor. Vamos aplaudir esse Deus que se levanta em nosso favor, que sempre combate por nós. Terceiro passo, a partir dessa passagem, para a gente ver o mar se abrir diante de nós. Terceiro passo. O primeiro é não murmurar, o segundo é orar, o terceiro é ouvir a voz de Deus e guardar no coração. Porque Deus disse para Moisés o que ele ia fazer, sim ou não? Mas e se ele tivesse esquecido? Se ele tivesse jogado o bastão longe para atender o celular ou para fazer uma live do que estava acontecendo, como muita gente faz hoje, né? Naquela época não tinha, graças a Deus. Para você que é mais jovenzinho, adolescente, eu não sei se já te falaram, mas teve uma época no mundo que não tinha celular, viu? Eu sei que é difícil de acreditar, mas é verdade, não é, gente? Quem é mais velho aqui pode confirmar isso, né? Interessante, né? As mulheres hoje vão para a faculdade, o celular toda hora, né? Sim, atendendo. Aí o professor, um dia um professor falou com uma: você está atendendo o telefone na aula, né? Não, é que eu tenho 3 filhos. Aí ele perguntou: como é que a sua mãe te criou na época que não tinha celular, né? Como é que as outras mulheres estudaram, os outros pais trabalharam? Como é que agora que tem celular a gente está sempre conectado, né? Sempre. Mas enfim, é preciso guardar a palavra de Deus e entender. Moisés ouviu o que Deus disse. E você sabe que às vezes a gente acha que está entendendo o que a gente está ouvindo, mas nem sempre a gente está. Esses dias, por exemplo, eu até preguei na Canção Nova, não sei se você assistiu, numa missa das famílias na segunda tarde, que eu fiz uma descoberta fantástica. Para mim foi fantástico, não sei para você. Ditados que eu falava a minha vida inteira, eu fui estudar sobre a origem de alguns ditados, né? E descobri que eles não tinham nada a ver com o que eu achava que eles eram, né? Eu falei: nossa, isso serve para a vida espiritual, porque às vezes você acha que você está entendendo o que Deus está falando, acha que você está entendendo as coisas e não está. Por exemplo, quem já ouviu o ditado: quem tem boca vai a Roma? Levanta a mão. Está errado. O ditado não é quem tem boca vai a Roma, quem tem boca vai a Roma. Esse era o ditado original, vaia, de vaiar, sai daí. Quando eu descobri, eu falei: gente, meus 40 anos eu estou falando vai a Roma. E minha mãe falava: se vira, quem tem boca vai a Roma. Tadinha, também está enganada, a pobre.
né? Olha só, a gente acha que está entendendo o que está ouvindo, que a gente está ouvindo, mas não está. Quem já ouviu aquele ditado? Quem não tem cão, caça com gato. Já ouviu? Está errado. O ditado original era: quem não tem cão, caça como gato. Quer dizer, sozinho, com sagacidade, esperteza. Você viu que gato é esperto? Outro ditado que eu ouvi, eu falei: meu Deus, enganado a minha vida inteira. Tadinho do padre. Outro ditado aqui, ó. Quem já ouviu assim? Fulano parece o pai. É cuspido e escarrado o pai. Já ouviu? Em Minas Gerais eles dizem muito isso, né? Vocês têm mineiro por aqui. Está errado também. Não é cuspido e escarrado, é esculpido em Carrara. Porque Carrara era um lugar na Itália que tinha aqueles mármores lindos, que faziam aquelas estátuas perfeitas, que ficavam igual pessoa, né? Igual uma pessoa. Então quando parecia demais, falava: nossa, parece que foi esculpido em Carrara. Aí o brasileiro criativo já colocou cuspido e escarrado. Eu me defendo, além de ser nojento, né, cara? Só de pensar no cuspe, imagina, cuspido e escarrado o pai. Se for pensar, o menino parece o pai, não o cuspe do pai, né? Mas a gente vai repetindo sem saber, né? É assim mesmo, todo mundo diz. Às vezes você faz isso com Deus. Outro ditado, ó, esse você vai achar interessante. A pessoa fala assim, ó: enfiei o pé na jaca hoje. Quem já falou? Levanta a mão, fala a verdade, não me engana não. Já ouviu esse ditado? Está errado também. Era: enfiei o pé no jacá. O que é o jacá? Antigamente você andava de cavalo e tinha um cesto atrás do cavalo assim. Quando o cara dava uma turbinada, né, tomava umas cachaça, ele ficava meio zonzo e na hora de subir metia o pé no cesto e caía do cavalo. Aí falava: enfia o pé no jacá. Aí a gente foi mudando, olha o que deu, enfiei o pé na jaca. Gente, eu fui enganado a minha vida inteira, reze por mim. Eu descobri semana passada, foi uma decepção. O último. Você já viu a pessoa: quem pariu Mateus que balance? Já ouviu? Está errado. Quem pariu os maus teus que os balance. Você também foi enganado como eu, né? Eu sabia, não estou sozinho. Ai, que bom. Porque Mateus, o que tem a ver o Mateus, né? A gente repete, você vê, a gente repete sem pensar. O que tem a ver o Mateus? Tem algum Mateus aqui? Levanta a mão. Se tiver um Mateus, vai ter que me pagar um pastel depois, porque eu estou tirando um peso das suas costas, Mateus. Não é mais você, Mateus. Último, agora é o último. São os ossos do ofício, padre. Está errado. Quando surgiu o ditado era assim: são os ócios do ofício. O cara podia ter um dia de ócio, de tranquilidade. Ele falava: são os ócios do meu ofício. A gente mudou o ditado e mudou o sentido. E ainda acha que estamos abafando, né? Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Está errado, espalha ramas pelo chão. Está vendo? Na vida espiritual também é assim. Será que você está entendendo o que Deus está te falando? Será que você está ouvindo? Porque Deus está falando com você, cara de pau. Cara de pau, cara de pau. Deus está falando com você. Padre, é que eu sou um cachaceiro, padre. Padre, é que eu uso droga. Como é que Deus vai falar comigo? Deus fala com todos. Você sabe que a primeira vez que Deus falou comigo, eu tinha 15 anos, eu estava chapado. Eu já contei meu testemunho várias vezes pela Canção Nova. Se você não conhece, vai depois ouvir lá na internet, vai no meu canal no YouTube lá, tem meu testemunho, você ouve, se inscreve e ouve lá. youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Mas a primeira vez que eu ouvi Deus, eu estava chapado de cocaína, usei pasta base de crack na época antes de conhecer Deus. Eu era um adolescente muito calmo, tranquilo, não dei trabalho para minha mãe, uma santa tadinha. Tinha fumado maconha, cheirado cocaína e fumado pasta base de crack, bebido uísque. No meio da noite, muito louco, rezando não, né? Chapado, curtindo. Deus falou comigo. Deus falou que me queria. Deus falou que eu era dele. Só que como eu estava chapado, eu falei: mais uma voz vindo na minha cabeça, né? Então tantas. Quem já usou essas coisas, né? Substância entorpecente, sabe o que eu estou falando. Então tantas vozes, né? Deus falou comigo. E Ele foi me chamando, dizendo assim: você é meu, eu quero você. Eu falava: não é Deus não tem nada a ver. Até que minha mãe foi rezando por mim. Usei muita droga, eu entrei em coma 2 vezes por causa de droga, quase morri, perdi muitos amigos. Chegava em casa de madrugada, chapada, minha mãe estava lá de joelho rezando por mim com o texto na mão, dizendo: Deus vai te tirar dessa vida. Eu vi umas 3 mães, na verdade, falava: qual de vocês é minha mãe aqui, né? Chapado, né? E Deus fez a obra na minha vida, mas eu ouvi ainda na droga, ainda na vida atrapalhada. E Deus está falando com você, mas você precisa escutar. Viu, esculpido em Carrara, tá? Nada de cuspido e escarrado. Você é igual Jesus,
esculpido em Carrara, nada de cuspido, descarrado, para de escarrar na cara dele, pelo contrário, aceita o amor dele por você. Então olha só, escutar a voz de Jesus é importantíssimo, escutar. E qual é o próximo passo? Porque estava tudo resolvido então, né? Porque eles pararam de reclamar, rezaram diante da pressão, diante do impossível, eles escutaram a voz de Deus, Moisés já tinha escutado, então estava tudo pronto, era só sentar ali e esperar virem alguns peixes saindo da água e carregar eles sobre o mar. Foi isso que Deus disse? Não, Deus disse, depois que Moisés rezou, Deus disse: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que se põe em marcha, ou seja, levanta e anda. Não é só rezar não é só guardar a palavra, é um ciclo. A cura é um processo. Se você quer ser curado, se você quer ser liberto, se você quer atravessar do outro lado do mar, você precisa cumprir os passos do ciclo da cura, do ciclo da libertação. Deus disse: por que vocês estão clamando a mim? Que se põe em marcha, vai caminhar, mete o pé na água. O Padre Léo dizia que, a hora que ele viu que Moisés meteu o pé na água mesmo, ele falou: deixa eu abrir esse mar logo, senão esse cara vai matar o meu povo. Mas se põe em marcha. Você está rezando por um milagre? Você está pedindo a Deus uma graça? Se coloca em marcha. É que nem a pessoa que quer emagrecer, mas não faz regime, não faz caminhada. Ai, padre, não fala desse assunto não. Não fala desse assunto não, de emagrecer, padre. Você que está fazendo aquela oração famosa, né, filha? Senhor, que eu emagreça e as minhas amigas engordem, né? Tem mulher fazendo essa oração por aí, né? Quer emagrecer, não faz regime. É que nem esses dias eu vi na internet um videozinho de duas crianças falando assim: ai Deus, faz a gente aprender inglês. Elas falavam, né? Falava assim: vem inglês, vem inglês, vem inglês. Aí parou, uma começou a falar assim e me fazer que estava falando inglês. Aí a outra criancinha acreditou. Mas na vida real não é assim, na vida adulta não é assim, né, gente? Tem que se colocar em marcha. Quer aprender inglês, vai estudar. Quer emagrecer, vai fazer regime. Quer ser santo, vai ler sobre Jesus, sobre a vida dos santos. Quer alcançar um concurso, vai estudar. Quer restaurar a sua família, tenta entender aonde você está errando para você ser uma esposa melhor, um esposo melhor. Quer prosperar no trabalho, tenta entender aonde você está gastando demais. Ou seja, faz a sua parte. Faz a sua parte, anda. Deus quer que a gente saia da inércia, gente. Por quê? Porque Deus não abençoa preguiçoso. Deus não abençoa preguiçosa. Sexta realidade que essa passagem nos ensina: sempre quando Deus quer fazer uma obra, Ele escolhe alguém para liderar essa libertação. Porque Deus falou com Moisés: pega a tua vara, vá na frente, eu vou abrir o mar através de você. Na sua família também é assim. Padre, eu queria que todo mundo rezasse. Alguém tem que dar o primeiro passo. Padre, eu queria que todo mundo se convertesse. Começa com você. Deus colocou o cajado na sua mão. A vara, o cajado de Moisés está na sua mão. Você aqui, você em casa. Não espere todo mundo se converter. Não, você que vai puxar a fila. Porque no reino de Deus funciona assim. Ele levanta um profeta, ele levanta alguém, ele unge alguém, e essa pessoa vai à frente para que o mar se abra. Padre, eu queria tanto que a minha esposa fosse mais mansa, padre, mas ela acorda todo dia parecendo uma mistura de leão com dinossauro, padre. Tiranossauro Rex, né? Brava. Começa a rezar por ela, começa a dar exemplo, começa a mostrar para ela o que ela precisa ser, do jeito que você trata ela, sabe? Deus levanta profetas para liderar a libertação. Deus levanta Moisés na sua casa, na sua família, para que através de você o mar se abra. Não fique esperando o mar se abrir. Caminhe que o mar vai se abrir no meio do caminho. E talvez os primeiros passos, eu digo para você, você tenha que dar ainda com o pé molhado, né? Quem aqui já pisou num brejo, né? Eu calço 45, às vezes 46, dependendo do sapato. Eu já pisei num brejo, aquele banhado de arroz lá. Eu sou do sul, no sul tem muito banhado de arroz, né? E é caótico, né? Molha, começa a fazer aquele grudar assim embaixo, né? Só que chega uma hora, se você persevera, o banhado vai ficando mais firme e você atravessa do outro lado. Talvez o primeiro passo que você vai dar vai molhar o calcanhar, vai molhar a sola do pé, mas caminha, lidera esse grupo, lidera a sua família, lidera a sua comunidade, assuma o cajado, que é sinônimo de autoridade. E olha só, sétima realidade: antes de fazer um milagre, Deus
testa a nossa fé e a nossa perseverança até o limite. Você acha que a vida de Moisés foi fácil ali, dos israelitas? Podia ter sido mais fácil, mas Deus, antes de fazer o milagre, existe um princípio no mundo espiritual, um princípio bíblico. Antes das coisas melhorar, elas pioram. Repita depois de mim: antes das coisas melhorarem, elas pioram. É um princípio bíblico. Moisés achou que estava com a vida ganha, mas o faraó foi chegando e nada do mar se abrir. E Moisés foi perguntando, e agora, e agora? Mas Deus muitas vezes Ele permite, não para te humilhar, Ele permite que a situação fique humanamente, sabe, insolúvel, impraticável, para que Ele manifeste o poder dEle e manifeste a glória que é dEle, porque Ele não dá a glória dEle para ninguém, a glória é de Deus. Então antes das coisas melhorarem, elas pioram. Eu lembro quando a minha mãe rezava por mim, quando ela mais rezou por mim, parece que pior eu fiquei, sabe? Eu bati carro, eu quase, na época, nos namoro todo atrapalhado, quase fui preso, entrei em coma, por causa de droga e bebida. Mas a minha mãe não desistiu. E ali onde parecia que era a minha derrota, Deus já estava fazendo acontecer a minha vitória. É que o diabo, quando ele está perdendo, ele apela. Ele quer chamar atenção, ele quer que você se desespere, ele quer que você desista. Mas Deus está testando a sua fé, não é para te humilhar, é para manifestar a autoridade, o poder dele na sua vida, é para fazer o que é impossível para você, é para glorificar o nome dele, sabe? E o último princípio, para atravessar o Mar Vermelho, que o meu tempo já está quase acabando, você precisa enxergar tudo do jeito de Deus. Porque eu digo para você, se fosse um administrador de empresas moderno vendo a situação de Moisés, olha Moisés, os resultados estão contra, tem o faraó vindo aí, o mar está fechado, esse povo reclama, é ingrato, vocês estão perdidos, fecha a empresa. Mas Moisés tinha que olhar do jeito de Deus, olhar com o olhar da fé, porque a fé te faz ver o invisível, te faz sonhar com o impossível, e te faz acreditar que não tem nada, que não tem, aliás, que tem um caminho onde você não consegue enxergar nada. A fé não é feita de visão, a fé é feita de tomar posse no mundo espiritual, de que Deus já está fazendo aquela obra. Isso é fé. Se você vê, não é fé, é visão. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é a certeza daquilo que você não vê. Então você tem que ter um olhar de fé para as situações. Tem algum flamenguista aqui? Sim ou não? Tem poucos, né? Não acredito, no Ceará não tem muito. É que aqui o pessoal torce mais para o Ceará, né? Ceará e... como é que é o nome do outro? Fortaleza. Eu acho que o Ceará teve mais aplauso. Eu não entendo muito do futebol daqui. Tem um amigo até que joga aqui no time, mas não entendo tanto. Mas enfim, qual que é o símbolo do Flamengo? Por que eu falei do Flamengo? Qual que é o símbolo do Flamengo? Um urubu. E tem gente que, para enxergar as coisas, tem um olhar igualzinho o símbolo do Flamengo, um olhar de urubu. Porque o que o urubu vê? Só carniça. Você tem algum amigo urubu? Sim ou não? Não responda. Vai que ele está aqui, você fala, aqui é a minha esquerda, padre. Vai começar uma briga aí, depois a culpa é minha, né? Mas tem gente que tem espírito de urubu, só vê carniça, só vê, tipo assim, tem gente que para cada problema tem uma solução, e tem gente que para cada solução tem um problema. Ó, eu tenho essa solução aqui, vai dar certo? Não, mas não dá. Você conhece alguém assim? Para cada solução tem um problema, não é? É espírito de urubu. O urubu só vê a carniça. O urubu, gente, ele é um animal tão cruel. Sim, claro, ele está na cadeia alimentar dele, tem que sobreviver. Mas se tem um cachorrinho, vamos supor que Deus nos defenda, eu gosto muito de cachorrinho, mas às vezes o pessoal atropela um cachorro por aí. E o cachorro sai meio cambaleando assim, meio chamando Jesus de Genésio, né? Meio tal, levou aquela pancada. Ele vai morrer, o cachorrinho. Só que ele não morreu ainda, ele está andando assim meio troncho. O urubu, ele tem um sistema olfativo tão desenvolvido que ele sente o cheiro do animal que vai morrer. E ele fica, o cachorro nem morreu, ele só está ali rondando. O cachorro tomba, ele vem e já tem o almoço dele garantido. Tem gente que tem espírito de urubu, não consegue enxergar nada com fé, não consegue enxergar nada com esperança, não consegue enxergar nada a partir de Deus, não consegue enxergar nada considerando o poder de Deus de mudar todas as coisas.
O diabo enxerga tudo como um urubu. Mas Jesus não enxerga como um urubu. Sabe como Jesus enxerga? Ele enxerga como um garimpeiro. Quem aqui já viu o garimpo? Levanta a mão. Ou já viu na internet, na televisão? Levanta a mão. Eu tive a oportunidade de estar no Pará, já em lugares de garimpo. Você sabe que o garimpo, diferentemente do que muita gente pensa, não é um lugar limpo. Não é que você está cavando ou mexendo lá no rio que você vê uma pepita de ouro brilhando. Não, não. O garimpo é sujo. Às vezes tem mercúrio, é um cheiro ruim. E quando os garimpeiros estão cavando ali, é difícil para eles às vezes acharem um ouro e diferenciarem o ouro de outras coisas. Porque o ouro ele precisa ser polido, ele precisa ser colocado no fogo, às vezes ele está grudado com outras pedras. Mas o garimpeiro ele é tão treinado, filho, filha, presta atenção nisso, que ele bate os olhos no meio da lama. Se fosse eu e você, que não somos garimpeiros, nós olharíamos ali e diríamos: nossa, só tem lama aí, só tem sujeira. Mas o garimpeiro ele é tão treinado que no meio da lama ele coloca a mão e fala: aquilo ali é ouro, e pega. Deus é assim. Ele olha na lama da sua vida, da minha vida, na lama desse mundo. Ele olhou na lama onde eu estava, chapado de droga, mais de 25 anos atrás, e falou: é um drogado os olhos da sociedade, mas para mim eu estou vendo ouro nesse coração. Eu quero para mim, eu vou pegar, eu vou limpar, eu vou lavar, eu vou purificar, eu vou dar valor, eu vou apreciar, dar preço, sabe? Mas tem muita gente que não tem o olhar de garimpeiro, só tem o olhar de urubu. Deus quer que você seja um garimpeiro. Padre, eu olho na minha família e só vejo lama, padre. Não aguento mais aquela mulher, padre. Nossa, além de ser chata, acorda de manhã cedo, cabelo bagunçado, cheio de bafo, brigando comigo, padre. Nossa, aquele marido, padre, se acha bom, padre. Aquele homem, meu Deus do céu. Você só vê lama, mas Deus está te pedindo: olhe como um garimpeiro, tem ouro escondido lá. Tem ouro escondido na sua família. Tem ouro escondido na sua igreja. Tem ouro escondido no seu coração. Tem ouro escondido nas metas que Deus colocou dentro de você. Tem ouro escondido, tenha fé. Não seja um urubu. Ai, padre, eu estou vendo muita carniça. Então vira a página. Deixa o olhar de urubu para lá. Porque pode ter carniça, mas Deus não deixou de trabalhar. Pode ter carniça, mas Deus não deixou de fazer. E eu digo para você, onde parece que a maior derrota está acontecendo, é aí que está começando a sua maior vitória. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Aquilo ali, você sabia que tem uma passagem no livro do Deuteronômio que está escrito assim: vai ser amaldiçoado para sempre aquele que morrer no madeiro da cruz. Estava escrito que ia ser amaldiçoado para sempre. Mas olha ali, aquilo ali não é maldição, aquilo ali é vitória, porque Jesus ressuscitou. E na sua vida também Ele vai ressuscitar, e a bênção vai te alcançar, em nome de Jesus. Independente do que você esteja vivendo, Deus é vencedor na sua vida. Deus é vencedor na sua família. Então tenha fé, porque esse mar vai se abrir, em nome de Jesus, amém? Então vamos ficar em pé. Olha para a pessoa que está do seu lado. Não dormiu não, o abençoado, né? Passou no teste? Diga assim para ele: parabéns, meu irmão, parabéns. Levante os seus braços. Diga assim comigo: eu quero te adorar, Senhor. Quero te adorar, Senhor. Tu és a minha força. Tu és a minha força. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso para ser feliz. Para ser feliz. Para superar minhas dificuldades. Para superar as minhas dificuldades. Fortalece a minha fé. Fortalece a minha fé. Fortalece a minha esperança. Fortalece a minha esperança. Fortalece o meu amor. Fortalece o meu amor. Eu não quero ser escravo. Eu não quero ser escravo do faraó. Do faraó. Do pecado. Do pecado. Da tristeza. Da tristeza. Do desânimo. Do desânimo. Eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Hoje e sempre, Deus. Hoje e sempre, Deus. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Eu tenho sede de te ouvir. Eu tenho sede de te ouvir. Com os braços erguidos, filho, filha. O Padre vai cantar, você vai cantar comigo se você conhece, senão você vai ouvir, aprender e depois cantar também.
dizendo que é a presença dEle, é na presença dEle que nós vamos ser fortalecidos. Me rendo em Tua presença, quero somente aqui permanecer. Me rendo em Tua presença, quero somente aqui permanecer. Meu coração é todo Teu, nada mais eu quero além de Ti. Não vim buscar Teus benefícios, quero aqui tocar Teu coração. Sei que de tudo que eu possa ter, nada se compara a Ti. Quero Tua presença, ó Deus. Tenho sede de Te ouvir, tenho sede de Te ouvir. Sacia a minha alma com Tua luz. Somente a Ti quero adorar, somente a Ti quero adorar. Quero Tua presença, ó Deus. Tenho sede de Te ouvir, tenho sede de Te ouvir. Sacia a minha alma com Tua luz. Somente a Ti quero adorar, somente a Ti quero adorar. Repita comigo: diante de todos os tesouros desse mundo. Diante de todos os tesouros deste mundo. Levanta os seus braços, pode ser mais forte. Diante de todos os tesouros desse mundo. Diante de todos os tesouros deste mundo. Eu só quero a Ti. Eu só quero a Ti. Diante de todos os presentes desse mundo. Diante de todos os presentes deste mundo. Eu só quero a Ti. Eu só quero a Ti. Com os braços bem erguidos, essa parte C, a terceira parte dessa canção, quero que você cante comigo. Diante de todos os tesouros deste mundo, eu só quero a Ti. Eu só quero a Ti. Diante de todos os presentes deste mundo, eu só quero a Ti. Eu só quero a Ti. Diante de todos os tesouros deste mundo, eu só quero a Ti. Eu só quero a Ti. Diante de todos os presentes deste mundo, eu só quero a Ti. Eu só quero. Diante de todos os tesouros, diante de todos os tesouros deste mundo, eu só quero a Ti. Eu só quero a Ti. Diante de todos os presentes, diante de todos os presentes deste mundo, eu só quero a Ti. Eu só quero a Ti. Tesouros, diante de todos os tesouros deste mundo, eu só quero a Ti. Eu só quero a Ti. Diante de todos os presentes, eu só quero a Ti. Eu só quero a Ti. Quero Tua presença. Quero Tua presença, ó Deus. Tenho sede de Te ouvir. Tenho sede de Te ouvir. Sacia a minha alma com Tua luz.
Somente a Ti quero adorar, somente a Ti quero adorar. Para encerrar, quero Tua presença, ó Deus. Tenho sede de Te ouvir, tenho sede de Te ouvir. Sacia a minha alma com Tua luz. Somente a Ti quero adorar. Quero Tua presença, ó Deus. Tenho sede, tenho sede de Te ouvir. Sacia minha alma, sacia. Somente a Ti quero adorar, somente a Ti quero adorar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre essa libertação que Deus já realizou nessa noite, sobre a vossa família, vossas intenções mais profundas, vosso coração, e permaneça para sempre, selando a graça, a libertação de Deus, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Pode aplaudir com força. Ele nos faz atravessar o mar vermelho a pé enxuto. Amém?